Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 18 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, São Paulo solta infrator grave antes do prazo máximo. O estado de São Paulo. Petrobras admite que crise pode afetar pré-sal. Em A Tribuna, chikungunya pode ser mais perigoso que dengue. No BocNews, reforma política buscando reparos. Santa Portal. Trabalhadores da CPFL Piratininga entram em greve a partir de segunda. G1 Santos e região. Porto de Santos implantará plano de controle de pombos. E no portal da UOL, Corinthians já lidera sozinho o brasileiro após rodada deste domingo. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a grave crise econômica no Brasil? A inflação alta, o desemprego que atinge 8 milhões de trabalhadores, o maior índice nos últimos 2 anos, e o contingenciamento de recursos públicos estão afetando muito a vida de todos os cidadãos brasileiros e também de todos os municípios, cujos prefeitos têm de administrar com recursos próprios e com muita criatividade, especialmente neste ano de dificuldade. Mas, como é sabido, os recursos são insuficientes, os recursos próprios são insuficientes para atender às demandas e às necessidades da comunidade, cada vez mais exigente e com justa razão, em busca da eficiência de serviços públicos. Diante desse cenário, como está lidando, por exemplo, a Prefeitura de Santos com esta grave crise econômica diante deste cenário de grandes dificuldades? O prefeito de Santos, nosso convidado de hoje, vai responder a essa questão, entre outras questões relevantes, no decorrer do programa de hoje. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, mas de acordo com o clima-tempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 17 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos lá. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada tá com o futuro bem cuidado, viu?
é que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse tne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de maio. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, Humberto Chalub. Prefeito, eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, falando exatamente da grave crise econômica pela qual o país passa, e especialmente neste ano, um ano de muitas dificuldades. Como é que a Prefeitura de Santos está lidando com essa nova realidade, diante desse novo cenário de grave crise econômica e de contingenciamento de recursos, prefeito? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, Cris, todos os telespectadores que nos acompanham. O Brasil, como você colocou com bastante propriedade, vive uma crise, né? E essa crise se apresenta no presente e as perspectivas para o futuro, infelizmente, não são as melhores. Governar é difícil sob todos os aspectos, é um grande desafio governar. Governar diante de uma crise exige mais criatividade, exige que se trabalhe mais e melhor. E é isso que nós estamos procurando fazer no dia a dia, ajustando, diminuindo despesas, cortando gastos, para que a gente possa preservar os investimentos que são necessários para a cidade. Aquilo que depende de recursos próprios do município, para contrapartidas de empréstimos, convênios que o município tem, nós estamos honrando todas as obrigações do município de Santos. Agora, evidentemente, que não há como controlar a ausência de repasses, atrasos de repasses por parte do governo federal ou do próprio governo estadual. Então, o que nós temos feito é uma ação também política no sentido de sensibilizar as autoridades da importância das obras, das ações, dos projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade de Santos. Nós priorizamos no início do mandato o estabelecimento de parcerias para viabilizar projetos e obras importantes para a cidade. Destaco aqui, por exemplo, a entrada da cidade. Talvez seja a obra mais importante que nós temos que realizar. Fizemos um convênio com o Estado, com a União, tivemos aí o financiamento assinado com a Caixa Econômica Federal de 290 milhões de reais para realizar a parte que compete ao município. A licitação está em andamento, conseguimos aí licença ambiental e tivemos com o ministro Kassab recentemente, o ministro esteve aqui e nos assegurou que essa obra não sofrerá nenhum tipo de contingenciamento ou suspensão, que nós podemos dar sequência a todos os procedimentos até que, obviamente, a obra seja contratada e iniciada. E essa é a nossa expectativa, porque obras como essa são fundamentais para Santos, mas são imprescindíveis para o Estado e para o país. Claro. E é fundamental que se tenha esse olhar preservando os investimentos que são essenciais para a população, educação, saúde e, no nosso caso, essas obras de infraestrutura que são aguardadas há muito tempo. Humberto Chalub, bom dia. Bom dia, prefeito, bom dia, Chico, Cris. É aquela coisa, né? Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então a gente está vivendo uma realidade de arroxo, realmente, e as consequências estão vindo por aí, porque é uma reação em cadeia, na medida que você tem uma queda de arrecadação, você tem uma queda de atividade econômica, você aumenta o desemprego, as pessoas deixam de consumir, a coisa vai ficando cada vez pior. E a gente está vendo os reflexos agora. Recentemente tivemos agora uma agência de automóveis aqui em Santos que fechou, uma grande, até. Sim. Em função disso, a gente vem notando que a coisa vem se apertando realmente. Agora, eu gostaria de colocar uma questão ao prefeito, talvez é uma coisa que tem sido muito comentada, até tem sido motivo de críticas, que é as questões das obras que estão sendo realizadas e, por força de falta de recursos, acabam sendo interrompidas. Aí nós temos a Praça da Paz Universal lá na Zona Noroeste, que é um caso típico disso, e temos visto algumas obras na cidade que estão com essa morosidade, né? As ciclovias do Canal 4, Canal 5, quer dizer, são obras que começam a se arrastar. Isso também não é um pouco de falta de planejamento, uma vez que é sabido que há uma necessidade de recursos para ser repassado, não poderiam ser feitas obras mais concentradas, ao invés de abrir tantas frentes de trabalho, a gente não poderia ter um trabalho mais concentrado, por isso gera uma insatisfação na população na medida em que
interferem no cotidiano, a gente sabe que é importante às vezes algumas obras, mas outras realmente acabam se arrastando por muito tempo e é motivo de críticas. Não há falta também de planejamento nesse sentido, prefeito? Olha, Chalub, todas essas obras que você citou e todas aquelas que estão sendo desenvolvidas na cidade, em convênio com o governo federal e com o governo estadual, elas estabelecem as responsabilidades. Quando nós assinamos um convênio, por exemplo, da Praça da Paz Universal, tem um valor total da obra, o município assume a responsabilidade de desembolsar um determinado valor e o governo federal assume a responsabilidade de desembolsar um outro valor. Ou cada um tem a sua responsabilidade. Ao município cabe se planejar sim, para que possa fazer os repasses pontualmente, para que possa pagar as empresas, a empresa responsável pontualmente. Isso o município faz rigorosamente em dia. Santos honra todos os seus compromissos, nós não devemos nada a nenhum fornecedor, pagamos salários em dias, temos uma saúde financeira fruto dessas medidas de ajuste que foram adotadas. Agora, controlar a falta de repasse e os atrasos do governo federal, por exemplo, isso realmente é difícil. Não há como se planejar para evitar, porque a garantia do governo, inclusive nessa obra especificamente, nós estamos retomando ela hoje. Ela foi paralisada, houve uma garantia de que ela não seria, que nós não teríamos atraso, houve o atraso, eu conversei diretamente com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, e que liberou os recursos e hoje a empresa está retomando. E nós temos trabalhado, atuado em cada uma das intervenções, porque eu defendo muito, Chalub, que essas obras que nós estamos realizando na cidade, muitas vezes a gente ouve aí, olha, são muitas obras, a cidade está em obras. O transtorno causado pela obra, ele é temporário, né? Durante um tempo, a população tem que mudar a sua rotina, ela muitas vezes tem o barulho, a interrupção de trânsito, enfim, são transtornos gerados, é inevitável, não é a mesma situação quando não tem obra, é de quando tem. Mas o benefício, se o transtorno é temporário, o benefício é permanente. Então vale a pena todo esse esforço para que a gente possa entregar. Quando a gente fala de ciclovias, ciclovia do Canal 4, a ciclovia do Canal 5, a ciclovia do Canal 6, que vão garantir mobilidade para as pessoas que trabalham todos os dias, que utilizam a ciclovia para lazer, a bicicleta que tem sido cada vez mais utilizada na nossa cidade, a Praça da Paz Universal. Teremos lá um grande ambiente de integração para a população que vive ali no Castelo, na Zona Noroeste, com teatro, possibilidade de sala de cinema, quadra poliesportiva, pista de skate, um espaço de integração para aquela comunidade que é importante. São investimentos expressivos, né, para a cidade que nós conseguimos viabilizar e nós vamos lutar. Isso é gestão, né? Infelizmente, diante dessa crise, como eu disse, tem que trabalhar mais e melhor. Então, cada caso tem que ser analisado pontualmente, temos que trabalhar para que o governo, tanto federal quanto estadual, garantam a continuidade. Da parte do município, o município está organizado e planejado para cumprir e honrar com as suas obrigações. E no caso do Estado, prefeito, porque o governador Alckmin também anuncia hoje a redução de investimentos. E nós temos parcerias também com o governo do Estado e essas parcerias vêm sendo honradas por parte do governo de São Paulo? Olha, Chico, a maioria das parcerias que nós temos para investimentos na cidade de Santos com o governo do Estado, elas são relacionadas ao DAD, né, que é uma verba para as instâncias turísticas do Estado de São Paulo. Então, os convênios já firmados, né, todas as obras que estão em andamento, por exemplo, Canal 4, Canal 5, a ciclovia, são fruto do convênio DAD do ano de 2014. Então, os convênios já assinados não sofrem nenhum tipo de interrupção, nem contingenciamento. As medidas de ajuste que o governador anuncia são para as obras de 2015, deste ano. E ainda não foi celebrado nenhum convênio DAD. Então, o governador fez um contingenciamento de 25% e não vai nem assinar os convênios. Ou seja, vai assinar 75% do que o município tem direito e vai honrar os 75%. Esse é o compromisso do governo do Estado. Com relação a esse saldo remanescente de 25%, vai se analisar a evolução da arrecadação no segundo semestre para saber se teremos esse recurso disponível para obras ou não. Então, estamos administrando, eu diria até com mais facilidade, essa relação com o governo do Estado. Agora, em relação à questão do DAD, existe também uma percepção, a verba do DAD ela tem que ser carimbada, ela tem que ser investida em projetos que atendam a questão do turismo, principalmente, né? E a gente nota que, às vezes, existem, por exemplo, a perspectiva de reforma da Praça Mauá, que está sendo feita. Para quem vai na Praça Mauá,
Pode ser que ela não seja a melhor praça do mundo, mas eu acho que prioritariamente, dentro da realidade que está sendo verificada hoje, com a escassez de recursos, não seria mais conveniente, por exemplo, esses recursos do DAD, que eles são obrigatoriamente exigíveis, que sejam aplicados na área turística, que eles pudessem ser repassados para outras áreas, por exemplo, de saúde, de educação, onde as demandas e prioridades também são grandes. E às vezes a gente nota que, por força de ter que usar esse recurso, porque senão perde o recurso, o município ele tem à disposição, e existe esse investimento contínuo, às vezes em obras que teoricamente não seriam tão prioritárias no atual momento, principalmente no momento que a gente está vivendo aí de crise econômica. Jabo, na administração pública nós temos aquilo que se chama de poder discricionário, né? Que é quando o agente público, a autoridade, escolhe aquilo que deve fazer, né? Mediante as suas prioridades e a prioridade do governo. E tem aquilo que é vinculado, ou seja, que não permite a autoridade fazer nenhum tipo de escolha. E esse é o caso do DAD. O DAD nós temos um carimbo específico, uma vinculação com obras que sejam relacionadas ao turismo. Inclusive existe um conselho que aprova previamente as propostas de obras de todas as prefeituras que são instâncias e só depois disso é que se pode dar sequência para estabelecer o convênio e para receber os recursos. Então, com esses recursos, infelizmente, não há como, né? Nós estamos fazendo um grande investimento na área da saúde, uma área prioritária, como você citou, e estamos fazendo todo o esforço para que esse programa de investimento, que é o Pró-Saúde, o Programa de Reformas e Obras Novas na Saúde, não sofra nenhum tipo de intervenção, de paralisação. Nós temos aí 10 policlínicas sendo construídas na cidade de Santos, em todas as regiões da cidade, desde a Zona Noroeste, a região da Orla, a Zona Intermediária. Inclusive hoje, saindo daqui, eu estou já fazendo uma visita lá na Policlínica da Ponta da Praia, que é uma das que está em obra. Estamos com as obras a todo vapor do Hospital dos Estivadores. Na questão da saúde ainda, falando dessa questão de criatividade, inovação que nós abordamos aqui no início, fizemos uma boa parceria com a Fundação Lusíada para entregar uma UPA central para a cidade, que vai substituir o Pronto-Socorro Central, um investimento de 23 milhões de reais, onde o município não colocou um centavo. E nós vamos, nos próximos meses, entregar, nos próximos 60, 90 dias no máximo, essa obra será entregue para a população santista, né, num padrão de qualidade, de conforto diferenciado. Então, os investimentos estão sendo feitos e as responsabilidades, a nossa responsabilidade é trabalhar para que a parcela da Prefeitura de responsabilidade em todos esses convênios possa ser honrada. A arrecadação, é verdade, do município sofre reflexo dessa crise econômica, né? Hoje o município tem no ISS, no ICMS, que são impostos muito mais sensíveis à questão econômica, a sua principal fonte de arrecadação. Na medida que a economia do Brasil vai mal, isso acaba se refletindo na cidade de Santos. Então a gente tem que fazer o quê? Ajustar, diminuir despesas para preservar esses investimentos que são importantes. Para aproveitar o gancho, prefeito, com a mudança do PS Central para ali a Joaquim Távora, onde será essa UPA Central que você fez referência, o que será feito na área do PS Central hoje, ao lado da Santa Casa? Nós estamos discutindo com a Santa Casa, possivelmente uma ampliação dos serviços realizados pela Santa Casa, em parceria com o município. A Santa Casa tem uma grande necessidade de expansão, já existem alguns projetos, inclusive, em andamento, de ampliação de alas, andares na Santa Casa, e esse espaço poderá ser utilizado pela Santa Casa para atender a população. O que é certo é que será um espaço destinado à saúde do município de Santos. Preservada a área da saúde. Preservada a área da saúde. Chalub. Prefeito, o senhor falou na questão do contingenciamento, aí que o senhor vai ser obrigado a fazer algum corte de despesas. O senhor definiu as áreas que o senhor vai cortar as despesas? Porque toda a secretaria, cada um quer defender o seu quinhão, né? Principalmente no ano que nós vamos viver, aí pré-eleitoral, não é verdade? Então todo mundo vai querer defender o seu quinhão. O senhor já definiu, mais ou menos, onde é que o senhor pretende reduzir despesas? Isso é um corte linear, prefeito? Olha, eu poderia te colocar assim, de forma inversa, né? O que nós decidimos é que a área social, que contempla aí saúde, educação e assistência social, não sofrerá nenhum tipo de ajuste. Essas áreas serão preservadas, já estão sendo preservadas. E nós estamos fazendo ajustes em outras áreas. Em todas as outras áreas, eu diria, estão suscetíveis a receber ajustes como nós já estamos realizando no dia a dia. Como fazer isso? Alterando o cronograma de intervenções, de projetos, de obra, muitas vezes alongando esses cronogramas para que a gente possa ter condição de cumprir essas obrigações.
governar e escolher. Em alguns momentos nós vamos ter que adiar alguns projetos, porque não há como executar tudo ao mesmo tempo, até para não correr o risco de cometer os mesmos erros, por exemplo, que outras esferas de governo cometem, ao atrasar repasses, dificultar a execução. Então nós estamos tendo toda a prioridade e o critério na seleção daquilo que é necessário ser ajustado. É o caso, por exemplo, da Praça Rebouças, prefeito? Então, a Praça Rebouças, inclusive estou saindo daqui, vou para lá na Praça Rebouças agora fazer uma visita. A gente tem lá um convênio com o DAD, do ano de 2014. Então, ele está preservado. Nós estamos executando a obra. A obra, aliás, vamos ter lá uma piscina de 50 metros na cidade, será a primeira piscina pública com essas medidas oficiais. Estaremos aí em condições de receber, com as melhorias que estão sendo feitas, delegações esportivas que vão passar pela cidade durante o período pré-Olimpíada, né? Santos vai sediar o Congresso Científico das Olimpíadas de 2016 e nós vamos ter muitos esportistas aqui, por isso o Rebouças está sendo todo ele, diria, reformado, repaginado, para que a gente tenha condições de receber, não só de atender os esportistas de Santos, mas também de receber os esportistas que vêm de fora. Então, essa obra do Rebouças, ela está garantida, está preservada e será entregue no ano que vem. Agora, a previsão do ano que vem de aumento de impostos municipais? Olha, esse não é o caminho, Chalub. Nós precisamos usar a criatividade, mas a criatividade tem que ter o limite, né, do bom senso. O ministro Joaquim Levy está falando em aumento de impostos, hein? Está falando abertamente em entrevista, prefeito. Na esfera federal, as medidas estão sendo tomadas, nós esperamos que elas possam gerar reflexo. Acho que mais do que a crise econômica e financeira, o que nós temos é uma crise de credibilidade, né? Onde o governo federal muitas vezes aponta caminhos, aponta posicionamentos e a sociedade, os investidores não acreditam, né, nas posições que são colocadas. Isso é ruim. Essa instabilidade, essa falta de credibilidade afeta a todos nós. Em São Paulo, nós temos aí uma situação, eu diria, mais confortável do que o restante do Brasil, mas ainda assim impactada pela política econômica em nível nacional. Aqui em Santos, nós vamos fazer os ajustes que são necessários, mas não penalizando a população na medida de aumento de impostos. Esse não é o objetivo, foi o compromisso que nós assumimos aí desde o início. Então, todas as medidas que serão tomadas são medidas administrativas, buscando preservar as finanças da Prefeitura, sem aumento de impostos. Prefeito, peço a licença, Chalub, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre transporte coletivo, sobre política tarifária. Voltamos já, entrevista com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de maio. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Prefeito, queria começar esse segundo bloco falando exatamente sobre transporte coletivo, política tarifária. O senhor já definiu para quanto vai a tarifa e ela começa a valer a partir de quando, prefeito?
Olha, Chico, essa questão do transporte coletivo tem sido uma prioridade do nosso governo desde o início. Nós conseguimos aí avançar significativamente em alguns temas, por exemplo, a climatização dos ônibus. Quando nós assumimos, no Santos não tinha nenhum ônibus com ar-condicionado. Hoje nós temos a maior frota de ônibus com ar-condicionado do país, 52% da frota do município tem ar-condicionado, 100% dos ônibus com internet, Wi-Fi, ônibus com piso baixo, todo um sistema que nós viabilizamos a implantação para que o usuário possa saber quanto tempo falta para o ônibus chegar no ponto, né? Um sistema através de aplicativo de celular e também através da internet, modernizando e inovando sob esse aspecto e principalmente, né, sem reajuste da tarifa, porque todas essas melhorias foram obtidas. Aliás, uma outra também foi a meia tarifa aos domingos para quem tem cartão transporte. Quem tem cartão transporte paga a meia tarifa aos domingos. E a expansão dos pontos de cartão transporte também. Nós temos de venda, nós tínhamos 32 pontos de venda em 2013, hoje são 300 pontos de venda em toda a cidade, além da possibilidade de recarregar o cartão transporte, comprar créditos através da internet com o próprio cartão de crédito. Foi mais um ganho. E com a tarifa congelada. Aliás, é importante ressaltar que esse é o maior período da história recente da cidade com congelamento de tarifa. Foram 40 meses no total, sem um centavo de aumento na tarifa de ônibus. E é evidente que durante esses 40 meses, nós tivemos aí a inflação, que na ordem de mais de 21%, nós tivemos o aumento do diesel, né? Nós tivemos aí o aumento do salário dos motoristas, dos funcionários da empresa, e nós fizemos aí um processo de gestão, de negociação, para minimizar o impacto para a população. E o importante dizer, se encerrou o contrato com a Aviação Piracicabana depois de 8 anos e eu, como prefeito, não poderia renovar o contrato por mais 8 anos. Era um direito da empresa ter mais 8 anos. Nós decidimos o quê? Fazer uma licitação, ir ao mercado e receber propostas, ouvir as propostas do mercado para que a gente pudesse selecionar aquilo que é melhor para a cidade. E mais do que ouvir as propostas, também um outro aspecto importante, Chico, para esclarecer aqui ao telespectador, nesse edital que nós publicamos, todas essas conquistas que foram obtidas para a cidade em termos de qualidade do transporte, que não tinham amparo legal, foram conseguidas mediante negociação, gestão. Hoje, elas se tornam obrigação, obrigatoriedade. Então, a empresa tem que ter 50% dos ônibus com ar-condicionado. Se não tiver, é multada. E, além disso, a multa que era de R$14 mil, passou para R$97 mil, né, no contrato. Nós ampliamos significativamente o poder de fiscalização e de multa da Prefeitura Municipal de Santos para que a gente possa avançar, porque a gente sabe que o transporte público é fiscalização permanente, é fiscalizar pontualidade, a limpeza dos ônibus, a frequência, isso tem que ser feito no dia a dia. E agora, com esse novo contrato que será assinado, a Prefeitura terá mais instrumentos para cumprir o seu papel e, eventualmente, para penalizar a empresa se houver descumprimento. Então, depois da licitação que foi publicada, nós temos aí o prazo recursal, nós estamos aí caminhando para a licitação. Empresa, pela Aviação Piracicabana. A melhor proposta foi a dessa empresa. Nós fizemos uma licitação que foi baseada num preço teto, no limite, né, de R$ 3,30, com todas essas melhorias que foram feitas e considerando a inflação, os custos. Se a gente fizer uma comparação com tarifas em cidades da região e mesmo fora, nós poderemos ver que esse é um valor que está dentro de um patamar, sendo que nenhuma outra cidade tem o que Santos tem em termos de qualidade do transporte coletivo. E aí a empresa que apresentasse a melhor proposta vencia. A atual empresa apresentou um valor de R$ 3,25 e está aí caminhando o processo no sentido de que possa ser a vencedora da licitação. E será R$ 3,25, portanto, a tarifa, e a partir de quando, prefeito? Olha, nós temos o devido processo legal que tem que ser respeitado. Existe o prazo recursal, que deve vencer amanhã, na terça-feira. Depois disso, mais alguns dias para finalizar a análise de documentação. No próximo fim de semana, para as pessoas se acostumarem, R$ 3,25. A intenção é que a gente possa, enfim, concluir esse processo nos próximos dias. Prefeito, existia aquele projeto, não sei se ainda está em
está sendo pretendido de se alterar o sistema de transporte a partir de criar troncos principais. Né? Em vez de deixar de ser circular, os ônibus teriam integrados aí com um sistema onde a pessoa poderia pegar um ônibus num lugar, desceria um outro para poder fazer outro percurso. Isso ainda está em pauta? A Prefeitura ainda pretende adotar esse sistema ou já foi descartado definitivamente? Olha, Chalub, nós temos um estudo que está contratado para avaliar as demandas da cidade, origem e destino dos passageiros, o fluxo das viagens diariamente, com a finalidade de ajustar o sistema de transporte da cidade de Santos. É esse o objetivo. E nós teremos uma novidade, né, que é o incremento do VLT, né, na realidade, do município de Santos. Então, estamos aí fazendo esses estudos, projetando também o VLT implantado, seja na primeira fase, como também na segunda fase, que fará a conexão com o centro. Isso vai gerar um impacto no transporte da cidade e nós vamos ter que mudar itinerário de linhas, frequência, ampliar o número de ônibus em algumas linhas, que será necessário para que a gente possa atender com agilidade a população e alimentar o próprio sistema do VLT. Então, nós estamos fazendo essa análise considerando esse cenário futuro para a cidade de Santos. Prefeito, hoje o movimento Passe Livre e também o Centro de Estudantes de Santos promovem uma passeata, uma manifestação contra a tarifa, contra o aumento da tarifa e pedindo o passe livre para estudantes e pedindo a gratuidade para os idosos a partir de 60 anos. Eu queria saber qual a possibilidade dessas reivindicações serem aplicadas, prefeito. Olha, Chico, primeiro em relação ao reajuste, como eu expliquei aqui, foram 40 meses sem reajuste, com inflação, aumento do diesel, aumento do salário dos trabalhadores. Eu desconheço alguma cidade do Brasil que tenha ficado durante todo esse período sem reajuste. Isso mostra uma austeridade e um bom senso e equilíbrio na gestão do transporte da cidade. Evidentemente que nós atingimos o nosso limite. Agora é necessário se fazer esse ajuste depois de 40 meses. Com relação às demandas apresentadas, é importante explicar para o telespectador que qualquer gratuidade, do ponto de vista da justiça, sou favorável à questão dos idosos. Acho que é importante que a gente possa dar mais facilidade de locomoção aí, com essa diminuição de 65 para 60, para os aposentados. Os estudantes já pagam meia, mas é justo que eles possam aí avançar nessa questão de ter gratuidade. Só que é preciso ter recurso para isso, porque quando se fala em gratuidade, pensa, olha, é só o prefeito ir lá assinar, determinar que seja feito e pronto. Não é. Alguém tem que pagar essa conta. E existem duas formas de pagar essa conta. Uma delas é adicionar essa gratuidade no valor da tarifa. Então, quando você, na questão dos idosos, por exemplo, reduzir de 65 para 60 anos, custa mais 20 centavos na tarifa. Então, a tarifa que seria de 3,25, você terá que ser de 3,45 para suportar essa gratuidade. E aí, todos os usuários pagarão pela gratuidade. Né? E o subsídio, prefeito? O subsídio é a segunda opção, é quando a prefeitura, quando existem recursos públicos aportados para que a gratuidade seja concedida. O subsídio, ele pode servir para diminuir a tarifa para todos ou para dar uma gratuidade. Sim. É uma questão de discussão. Né? Hoje, o que nós fizemos? Nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal, dando à Prefeitura a possibilidade de oferecer subsídio no transporte, seja para redução da tarifa, seja para concessão das gratuidades. E essa foi uma lei autorizativa. Né? Hoje, o município, como foi colocado aqui no bloco anterior, nós vivemos um cenário de crise econômica. Nós estamos trabalhando para honrar os nossos compromissos atuais. Não há como se falar em novos compromissos, em dinheiro novo, né, em virtude desse quadro. Então, hoje o município não tem condição de dar subsídio nem para gratuidade, nem para diminuição da tarifa. Não há condição de colocar um centavo em função da nossa realidade orçamentária. Só que esse contrato vai vigorar por 16 anos. E, naturalmente, que a situação econômica vai mudar. Né? A nossa expectativa é de que ocorram melhoras e avanços importantes. E aí o município poderá utilizar esse instrumento quando tiver condições e recursos para essa finalidade. Agora, o prefeito, o senhor tocou na questão do VLT. Em que pé está essa situação, realmente? Quando é que as obras aqui em Santos serão retomadas definitivamente? Olha, Chalub, as obras elas estão em andamento até o Canaã ali, as duas primeiras estações, a Nossa Senhora de Lourdes, logo no Zé Menino, e também
a Pinheiro Machado, né? E existe um trecho que está sob questionamento, né? Que é o trecho que contempla aí o Canal 2 até Conselheiro Neves. E da Conselheiro Neves para o Porto também está em andamento, em ritmo acelerado, o pátio está sendo construído ali na região do Porto da cidade. Nós temos uma demanda judicial, né? A MTU, que é a empreendedora da obra, o Governo do Estado apresentou um recurso contra a medida que foi obtida pelo Ministério Público liminar de paralisação das obras. Esse recurso está sendo apreciado pelo Tribunal de Justiça. E tão logo tenha essa apreciação, nós esperamos que a obra possa ser retomada. Está demorando muito não, prefeito? Normalmente essas medidas são decididas rapidamente. Nós temos aí a convicção de que essa obra é uma obra fundamental, há muito tempo aguardada. Temos a plena convicção de que o traçado escolhido e da forma como ela está sendo executada é a mais correta, é a mais coerente e é a melhor para o sistema viário da nossa cidade. Aliás, a Prefeitura tem essa posição, o Governo do Estado tem essa posição e o Governo Federal, que também financia a obra, tem a mesma posição. Os 3 entes da Federação têm a mesma posição em relação a esse tema, de que o traçado escolhido é o melhor para a cidade de Santos. Agora é o tempo do Poder Judiciário, né? Todas as medidas foram tomadas, os recursos foram apresentados e nós estamos aí na expectativa de que essa apreciação possa ser a mais célere possível, porque é uma obra estratégica para o Brasil. O Ministério Público alegou que a mudança do trajeto não estava prevista e que o projeto original foi aprovado numa condição e foi alterado nesse meio termo aí, nesse meio tempo. Isso propiciou aumento de quanto de recursos da obra? A obra passou a ser mais cara em função dessa mudança que foi feita? Olha, na verdade, o projeto foi licenciado para que seja executada uma obra desse porte. É importante frisar que existem muitas etapas que devem ser cumpridas. Primeiro, você tem que licenciar aquilo que você vai executar. Então, o que foi licenciado foi exatamente o projeto que está sendo executado, né? Exatamente. Inclusive, com a aprovação no Conselho do Meio Ambiente, o CONSEMA, o órgão que congrega diversas instituições, o Ministério Público, inclusive, associações de ambientalistas que validaram a alternativa que foi apresentada pelo Governo do Estado. Depois disso, existe todo o processo, depois do licenciamento, o processo licitatório para a escolha da empresa que fará a obra. Durante todas essas etapas do processo, licenciamento, licitação, não houve questionamento em relação ao traçado. Em nenhum momento se questionou o traçado. Houve esse questionamento alguns meses após o início da obra. Então, a Prefeitura deu o seu aval, até mesmo no governo anterior, para a realização dessa obra e nós, no nosso governo, revalidamos esse posicionamento porque é o melhor para a cidade de Santos. Não há dúvida em relação a isso, como eu já frisei aqui. Agora, a expectativa é que seja executado, porque eu acho que o pior prejuízo para a população é ter a obra paralisada, né? As pessoas, muitas vezes, que têm que acordar uma hora mais cedo, não podem ficar com os filhos, com a família, para poder trabalhar. Porque se o VLT tivesse já sido implantado em operação, certamente a economia de tempo para essas pessoas que vêm lá da área continental de São Vicente, por exemplo, diversos bairros de Santos mesmo. Muito mais conforto, com mais rapidez, quer dizer. Transporte, conforto, um divisor de águas. O VLT é um divisor de águas em Santos e na região toda, do ponto de vista de transporte. De fato, essa demora não se justifica. É preciso que haja mais agilidade por parte do Poder Judiciário no sentido de deslindar definitivamente essa questão e que esta obra retome o seu curso normal. Prefeito, eu peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 18 de maio. Estamos ao vivo, recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, Humberto Chalub, como comentarista do programa de hoje. E temos uma pergunta de uma telespectadora, não, Cris? Isso mesmo, Chico. Nós temos um comentário da Ivone. Ela diz o seguinte, que nós precisamos com urgência providências que sejam tomadas com relação à segurança, que está precária, não temos mais liberdade de ir e vir e está cada vez pior. E outro detalhe, a cidade está cheia de moradores de rua, além de não ter os guardas municipais verificando pessoas com animais na areia da praia e assim vai. São várias falhas a serem vistas e ela acha que se for citar todas o programa fica ainda mais longo. Prefeito. Olha, responder a Ivone, realmente a questão da segurança é um desafio, né? Nós temos aí feito gestões junto ao governo do estado para ampliação do efetivo, para fortalecer a parceria com a região, diria, não só com o município, inclusive com o presidente do Condesb. Eu convidei o primeiro secretário que vai participar de reunião do Condesb sobre a nossa gestão, que é o secretário Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública. Nós vamos ter uma reunião na quarta-feira, agora aqui em Santos, às 10 horas da manhã, a reunião do Condesb, justamente para que a gente possa apresentar os pleitos dos municípios, não só de Santos, mas de toda a região, para que a gente possa avançar na questão da segurança, Ivone. A parte do município, na segurança, que dá um apoio para a elucidação de ocorrências, como o sistema de monitoramento, por exemplo, nós estamos avançando. Nós tínhamos 188 câmeras na cidade de Santos, hoje são mais de 500 câmeras instaladas, monitorando e auxiliando a Polícia Civil e a Polícia Militar no esclarecimento, na elucidação de ocorrências importantes, ou seja, um grande parque de monitoramento que está em expansão. Estamos investindo num centro de controle operacional, o CCO, que está em obras e será entregue no final do ano que vem, com o objetivo de utilizar a tecnologia a serviço da segurança. Com relação à população de rua, Ivone, nós temos feito um trabalho, a legislação não permite que a prefeitura e nenhum agente público retire as pessoas compulsoriamente das ruas da cidade. Elas precisam ser convencidas, né, através de diálogo, de estabelecimento de vínculos, a sair das ruas e ter aí o seu encaminhamento do ponto de vista social. Aquelas pessoas que estão nas ruas e desejam voltar para suas cidades, aceitam voltar para suas cidades, a prefeitura tem feito um trabalho de recâmbio, de encaminhar essas pessoas. Só no último ano, Ivone, foram 1.700 pessoas recambiadas. É um trabalho permanente, é um trabalho difícil, né? Frequente. Difícil. E difícil, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, nós fizemos um censo com a população de rua, Chico, e 84% das pessoas que estão em situação de rua, elas têm algum tipo de dependência química, álcool ou drogas. E esse é o principal motivo por elas estarem nas ruas. Então é um trabalho árduo e que exige também a participação da sociedade, porque muitas vezes as condições que são proporcionadas pela população acabam estimulando as pessoas a permanecer na rua, ou seja, o santista é solidário, ele é bom, ele gosta de ajudar. Então, muitas vezes, dando uma esmola, dando um prato de comida na rua para essas pessoas, isso contribui para que as pessoas fiquem nesse local. Então, o que nós temos orientado sempre? Quer doar roupa, doar alimentação, dar almoço, dar janta? Entregue nos equipamentos públicos da prefeitura. São vários abrigos que nós temos, inclusive semana passada inauguramos mais um abrigo para atender a população de rua, se preparando agora para esse período de frio, que é um período mais difícil. Então nós temos toda uma estrutura de atendimento a essa população. Então é muito importante que a população também possa participar dessa forma. Essa questão da segurança, essa questão social
é aquela coisa de ficar enxugando o gelo, né? Os problemas são mais profundos e não implicam só na contrapartida da polícia, da atuação da polícia, né? Elas envolvem também investimento, principalmente nas questões sociais. A gente está assistindo aí em vários lugares do Brasil, acho que o modelo que o Brasil adotou, né, de urbano, ele favorece isso. A gente pode notar que as grandes periferias aqui da nossa região não estão em Santos, apesar de ter alguns locais aqui, mas estão no entorno e acabam... uma ação metropolitana. Exatamente. Né, e nesse aspecto, prefeito, quer dizer, já que se sabe disso há tanto tempo, por que esse modelo, né, por exemplo, de metropolização ou de visão dos municípios, né, não é refeito, por exemplo? Não há propostas para a refeitura desse sistema, porque, ao que parece, fica tudo a cargo do governo estadual, o policiamento. Então, a responsabilidade passa a ser do governo estadual. O governo federal, a liberação de recursos importantes, às vezes até principalmente para obras de saneamento, de infraestrutura. Por que não se muda esse modelo de redistribuição, para que as coisas fiquem mais próximas da população realmente? Dos municípios, né? É um pacto federativo, né? Olha, Chalub, eu acho que nós temos aí, na questão da segurança, algumas medidas que são importantes e eu divido elas em duas frentes. Primeiro, a questão das medidas preventivas, né, para evitar, muitas vezes, que os jovens, né, possam seguir o caminho do crime, possam se envolver em situações equivocadas. Para isso, é fundamental, imprescindível e necessário o investimento na base, né, que é educação, a saúde, a própria assistência social. Como eu disse aqui no primeiro bloco, que aqui em Santos serão áreas preservadas de qualquer tipo de corte, justamente por serem as mais importantes do ponto de vista de construir a base e perspectiva para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, investir em segurança, antes de tudo, isso, ter esse investimento na base. Agora, existem medidas de repressão, né, além das de prevenção, que precisam ser adotadas. As medidas de repressão envolvem, sim, o fortalecimento das polícias, envolve principalmente, Chalub, que cada ente da federação possa assumir a sua responsabilidade. Segurança pública no Brasil nunca vai funcionar enquanto houver transferência de responsabilidade. Cada ente tem que assumir a sua parte dentro desse processo. É inadmissível, por exemplo, quando a gente fala de segurança aqui, vamos citar o nosso estado de São Paulo, nós temos aí armas extremamente pesadas sendo utilizadas por crime organizado. Nós temos aí a droga sendo comercializada, que é um fator indutor da criminalidade. E eu pergunto, São Paulo fabrica esse tipo de armamento? São Paulo produz e planta esse tipo de droga? Não. Essas drogas e esses armamentos chegam a São Paulo através das fronteiras, que são fiscalizadas pelo governo federal. Então, o governo federal tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Como também é importante que o governo do estado possa fortalecer as polícias civil, militar, valorizar, ampliar a participação. São Paulo tem a maior polícia do Brasil, mas é um investimento frequente. E os municípios podem, sim, dar apoio. Nós temos feito um trabalho que tem se mostrado muito exitoso de auxiliar as polícias no esclarecimento de ocorrências, inclusive com flagrantes. Semana passada mesmo nós tivemos um aqui na cidade, onde as câmeras de monitoramento acabaram aí identificando um roubo acontecendo e imediatamente a polícia foi acionada e os bandidos foram presos. Isso tem acontecido repetidamente, ou seja, é a utilização de tecnologia, a inovação para que a gente possa avançar na questão de segurança. Então, acho que esse trabalho integrado, esse pacto, né, que deve ocorrer entre todos os entes da federação, ele é essencial para que a gente possa avançar nas questões de segurança. Uma questão que preocupa, acho que a sensação de insegurança é a pior sensação para a população, para a comunidade. Prefeito, nós já estamos nos aproximando do final do programa e eu queria aproveitar esses últimos minutos para tocar um tema político. Afinal, teremos eleições no ano que vem, eleições municipais. E o cargo mais disputado em Santos hoje, viu, Humberto Chalub, não é exatamente o de candidatos à prefeitura, mas sim de candidatos a vice-prefeito. Está cheio de candidato a vice aí, hein, prefeito? Tem pelo menos uns 10 aí, ali nos bastidores da política, um comentário de que há pelo menos 10 candidatos a vice-prefeito do senhor na tentativa à reeleição. Como é que o senhor está acompanhando o movimento partidário, esse movimento de alianças, enfim, esse momento político com vistas às eleições municipais do ano que vem? Olha, Chico, esse momento é um momento de muitas especulações, né? Nós estamos focados aí na administração da cidade, como já foi colocado aqui no programa, são muitos desafios, muitas as necessidades e
nosso foco é esse. Essa questão política de composições partidárias, quando isso vai acontecer, se desenvolver, durante o ano de 2016, o próximo ano que é o ano eleitoral, né? Temos aí o ambiente da reforma política. Sim. Isso vai trazer ainda muitos desdobramentos para o voto quadro distrital, eleitoral, enfim, a situação tá... as mudanças que poderão ser feitas e vão ter impacto direto aí na eleição de 2016, que o Congresso deve votar aí nos próximos dias, né, em maio, aí final de maio, começo de junho, a reforma política que está sendo muito aguardada pela classe política, mas sobretudo também pela sociedade que deseja ver mudanças nesse sistema de representação que nós temos hoje, que já se demonstrou insatisfatório. E ano ímpar é ano de trabalhar de forma redobrada, a eleição é ano par. Ano par, não tem jeito. Chalub. E o senhor é a favor do distritão? Essa proposta que o senador Serra colocou, o senhor é a favor? E que seja feita essa mudança já para a próxima eleição? Aqui em Santos, por exemplo, 21 distritos? Olha, Chico, Chalub, eu acredito que essa questão da reforma política ela tem que ser analisada de forma conjuntural, né? Não com apenas medidas isoladas. Acho que, por quê? Porque qualquer medida tem reflexo direto. Se você falar em financiamento de campanha, na questão do modelo de representação, na questão da estruturação dos partidos, todas as medidas estão relacionadas, então elas precisam ser avaliadas conjuntamente. O que eu defendo, minha posição, é de que o sistema que nós temos hoje, ele precisa ser alterado. Ele não representa com fidelidade os anseios da população, né? Muitas vezes aquele candidato que recebe o maior número de votos, né, se não está no partido certo, no partido adequado, ele acaba sendo preterido, ou seja, a população o escolheu e ele não tem a possibilidade de representar a população. Então eu vejo que é necessário discutir. O distritão pode ser uma possibilidade. Não acredito que numa eleição municipal com 21 distritos, aqui no caso de Santos, seja uma medida válida, saudável. Acho que não passa esse voto. Pode até passar, né? Isso depende do ambiente do Congresso, mas acredito que dividir, por exemplo, Santos em 21 distritos... Mas fala-se em 3 zonas eleitorais, respeitando essas zonas eleitorais. Aí cada zona elegeria 7, por exemplo. Aí, se fazer a divisão por zona já é uma... Um pouco melhor. Já é uma outra realidade que pode ser melhor. Por isso que precisa ser bem estudado de forma que o desejo da população seja preservado. Acho que esse é o principal objetivo e o conceito da reforma política. Agora, em relação à eleição municipal, PMDB, PSB... PSDB mesmo, PTB, enfim, entre tantas outras legendas, disputam o cargo de vice-prefeito. Ou seja, e ao final, ao cabo, essa decisão caberá ao senhor. Quer dizer, a decisão da formação da chapa majoritária para o ano que vem. É cedo ainda, prefeito? É cedo, nós temos muito trabalho para ser feito ainda pela cidade, são muitos projetos, as ações aí, e no momento certo... essas escolhas e essas posições serão tomadas, que é o ano que vem. Mas com certeza tem mais candidato a vice do que candidato a prefeito. Com certeza, né? Porque a própria ausência também, eu acho que isso reflete um pouco também, o jovem se afastou um pouco da política, né, de maneira geral. As pessoas, de maneira geral, hoje encaram a política de uma forma pejorativa. Isso é ruim, porque não se criam novas lideranças, né? Como é que você vê esse quadro, prefeito, de novas lideranças? Acho que é muito importante. Ainda ontem nós tivemos a eleição no partido aqui no PSDB e esse foi um dos pontos que eu coloquei na minha fala, a necessidade de a gente ter novas lideranças, a oxigenação do processo político, da oportunidade. Eu digo sempre que o pior castigo para aqueles que não gostam da política, eu digo não, isso é um pensamento, verdade, né? Que o pior castigo para aqueles que não gostam da política é ser governado por aqueles que gostam da política, né? Exatamente. Então é fundamental que as pessoas de bem possam participar, ter atuação partidária, e fazer a sua parte para que a gente possa construir uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Prefeito, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, Chico. Chalub. Obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença como comentarista. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.